Pontual FM, boa noite, seja muito bem-vindo você que está nos assistindo aqui pela live, você que está na rádio sintonizado na 88.1, seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe, que Deus continue colocando as suas mãos sobre a vida de cada um que está abençoando este programa, e eu tenho certeza também que através deste programa Deus vai abençoar muito a sua vida. Boa noite, Dário! Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, a paz do Senhor para o nosso convidado aqui, que está aqui conosco, para todos que estão aqui na rádio. Todos que estão em casa nos ouvindo também, assistindo pela live da igreja. Hoje eu tenho a missão também de mandar um abraço aqui, rapaz. Hoje tem uma família pesada assistindo também aqui. Quero mandar um abraço aqui para minha tia Elani, tio Gilberto, meu primo Evaristo, a minha tia Nairo, tio Laércio, rapaz, é muita gente. A tia Valquíria, tio Samuel, Lucas. Mandar um abraço também pro meu tio Roosevelt. Nome chique, rapaz. Meu tio tem um nome bonito. Mandar um abraço para toda a minha família também aqui. Meu pequenininho, Vinícius, um abração. Que Deus continue abençoando vocês cada dia mais. E eu também queria agradecer a audiência do programa. Essa semana a gente teve bastante retorno do programa. Isso é bênção, significa que está sendo, de certa forma... as pessoas estão sendo abençoadas através deste programa, e isso é benção, a gente fica muito feliz. Eliseu, boa noite de novo, Eliseu. Boa noite, Gabriel. Benção, rapaz, Eliseu gostou tanto da gente que agora tirou o lugar do Zé. O Zé hoje foi pra Minas. Zé, semana que vem já tá aí, Ah lá, viu, Zé Messias? Semana que vem você não escapa, viu, Zé? E hoje nós temos aqui um convidado muito ilustre, convidado muito abençoado. Quero dar aqui a paz do Senhor ao nosso pastor Ivair Danta Barbosa. Pastor, seja muito bem-vindo, pastor. Amém. Uma boa noite a todos, Dário, ao DJ, ao maestro, a todos que estão ligados aí, os ouvintes, o pessoal da net aí. Hoje nós vamos falar um pouco aí do que realmente Jesus tem feito em nossas vidas aí. Fica ligadinho você aí, não sai daí não. Amém. E hoje o pastor tem uma grande história para contar pra gente aqui. E Deus, ele é tão maravilhoso que Deus ele vai mostrando pra gente, né, as pessoas, pra gente trazer aqui para que todos sejam abençoados, porque através de cada história, né, Dário, a gente consegue ver Deus trabalhando na vida das pessoas. Verdade. E ver como isso traz fé, como isso aumenta a nossa fé, e isso é muito importante, e essa é a ideia do programa. Você que está sintonizado na 88.1, o programa se chama Qual é a Sua História? Nós estamos aqui contando histórias, né, de pessoas que, geralmente, pastor, a gente fala que quando a gente está na igreja, a gente vê um cantor, a gente vê um pregador, e às vezes parece muito fácil, né? A pessoa tá lá na frente pregando, tá cantando, fala assim, nossa, que gostoso. Mas a gente não sabe o que a pessoa passou. Verdade, ou passa para estar ali na frente. Verdade. Né? E quando a gente conhece a história das pessoas, dos cantores, parece que a gente fica mais íntimo, né? A gente fala assim, caramba, ó, vou orar por ele. Né? E essa parte de orar, esse ano eu tive uma experiência muito grande com Deus a respeito dessa parte da oração pelas pessoas, né? Que o Senhor falou muito comigo a respeito de orar pelos nossos inimigos. Sim. Rapaz, como é difícil. Sabe por quê? Quando você começa a orar, aquela pessoa que você não gosta muito, você fala assim, Deus, não consigo. É verdade. Aí você começa a orar, aí no segundo dia você fala assim, nossa, Deus, é sério. Aí no terceiro dia você fala assim, nossa, Deus, mas até que ele é legal. E é bom, isso é legal. Deus porque vai mudando, né? Vai quebrando algo. Até experiência nisso, você vai orando e parece que o teu coração vai se desprendendo de algo, né? Então é interessante isso aí. E isso muda, né? Muda. Aí no sexto dia você já tá assim, rapaz, é gente boa, hein? Mas eu gosto dele. Porque quando você ora por essa pessoa, o Espírito Santo ele vai trazendo... Agora sim, ó. Oh, benção, Eliseu. O Espírito Santo ele vai trazendo pra gente, maestro, aquele amor, né, de Cristo pelas pessoas. Então a gente vê que a gente tá errado nisso, né? Então essa parte de oração é fenomenal. Gente, nós temos aqui hoje o devocional nosso, dia 16 de julho de 2020. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma igreja foi destruída por completo na divisa entre Alemanha e França. No entanto, uma estátua de Jesus que ficava no altar da igreja ficou totalmente intacta. Somente as mãos estavam faltando. Quando a igreja foi reconstruída, um famoso escultor se ofereceu para refazer as mãos de Cristo. Mas depois de discutir sobre o assunto, os membros da igreja resolveram deixá-la do jeito que estava, ou seja, sem as mãos.
A razão, disseram eles, é que Jesus estava sem as mãos, porque as nossas mãos que devem fazer sua obra nesta terra. Se não dermos comidas aos pobres, água aos famintos, abrigo aos estrangeiros, se não visitarmos os que estão nas prisões e não vestirmos os que estão nus, quem fará isso? Cristo conta conosco para fazer as mesmas coisas que ele fez neste mundo. Se o evangelho que pregamos não tiver uma aplicação social e a obra não for feita de forma efetiva, ou seja, de forma verdadeira, todos os dias aqui na terra, isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Olha que bênção o nosso devocional. E esse devocional, ele é atípico, né? Porque a gente fez com muito carinho esse devocional, justamente pelo pastor Ivair estar aqui hoje, que ele tem um trabalho maravilhoso, né, Dário? No que faz no CRO, eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre esse trabalho. E realmente, Deus, ele espera que nós fazemos a obra dele aqui na terra. E o que é essa obra aqui na terra? Né? E eu queria que o pastor Ivair comentasse um pouco a respeito do trabalho, se você já conhece o CRO, se você ainda não conhece, o pastor ele vai explicar um pouquinho o que é o CRO, ele vai falar pra gente a respeito desse devocional. Gabriel, a todos aí mais uma vez, uma boa noite a todos. Quando você me mandou esse devocional hoje, eu confesso que eu cheguei em casa, eu estava lá com a minha esposa, e eu comentei, Dário, e falei assim, nossa, que coisa que me chamou a atenção no meio do dia. Eu fiquei pensando nisso realmente. Por quê? Muitas das vezes a gente coloca a questão do evangelho, mas quando se trata do próximo, porque o evangelho, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vive muito pra gente. A gente se preocupa muito com a gente e a gente acaba esquecendo do próximo. Isso não é prioridade minha, isso é em geral, maestro, em geral isso aí é. E quando eu peguei esse tema na mão, eu falei, nossa, eu me apaixonei. Eu cheguei em casa, sentei no sofá, fui orar um pouco, fui ver, e realmente, quando a gente começou o CRO, a gente não tinha essa proporção, irmão Dário, de tornar o que se tornou hoje. Então a gente começou ele dentro da minha casa, a gente catando um morador de rua, levando para casa, cortando o cabelo, dando comida, e acabava à noite, ia todo nós pro culto. Só que chegava na hora, maestro, acabava o culto, a galera tinha que ir embora. Tinha que ir para algum lugar. Tinha que ir para um lugar. E o interessante é que quando começa o CRO, a gente fazia tudo, né? Eu era o cabeleireiro. Cortava careca, mas cortava. Eu era o cabeleireiro. Passava o zero. Passava o zero. E tinha mais uma galera que passava com a gente. E eu só me lembro de um certo dia, num sábado à tarde, eu e minha esposa, todos comeram, ela fez a comida e cortamos o cabelo e tomamos banho, eu era o último a tomar banho. E depois nós íamos tudo para a igreja, eles tomavam banho na minha casa. E eu me lembro que eu estava dentro do banheiro. E eu escutei uma voz assim, ó, hoje você vai pegar 3 e pôr para morar dentro da sua casa. Rapaz. E eu coloquei na minha cabeça e pensei assim, falei comigo assim, maestro, falei, isso é loucura. Eu, além de estar mexendo com essa galera, eu tô ficando louco também. Tô ouvindo voz Tô já. ouvindo voz estranha. Mas aí eu saí, tomei meu banho, fui me trocar. A minha esposa tava no quarto, falei, amor, ela falou, não precisa falar mais nada. A mesma voz que falou com você no banheiro, falou comigo aqui, é 3, né? Olha só. E aí fomos pra igreja, mas era o pastor Elias, nós congregávamos no Fantinato. E a nossa ideia era ficar quieto. Falou, não comenta nada com ninguém essa história. E o que acontece nisso, irmão Dário? Quando acaba o culto, vai todo mundo indo embora, sobra somente 3 pessoas. Olha. E essas 3 pessoas falaram, pelo amor de Deus, nos ajude, nós não queremos mais ficar na rua. Foi aí que deu início ao CRO. Aí vem várias histórias que nós vamos aqui conversando. Os 3 foram a resposta de Deus. E aí, esse devocional hoje me chama a atenção, porque muitas das vezes, a Tiago vai dizer que a verdadeira religião é você, a viúva, o necessitado, Sim. né? Então, hoje, às vezes, a gente está equivocado. E na hora que você colocou e falou uma coisa, isso pode ser tudo. Se você não ajudar o teu próximo, isso não pode ser evangelho. É outra coisa, mas não é evangelho. Então, irmão Dário, esse devocional verdade. hoje me chamou muita atenção. Então, Jesus fez o que tinha que fazer. Agora, quem tem que... A história do discípulo. Quando Jesus ele faz o milagre do pão, para quem que ele dá para distribuir? Os discípulos. Exato. Então, a missão é nossa de ajudar o próximo, cuidar do próximo. Então, parabéns aí
por essa inspiração do céu. E a gente mudou o devocional, né? Você lembra? A gente mandou um devocional, aí durante essa semana deu aquele estalo assim e a gente trocou o devocional, rapaz. Muito bom. O pastor Evaí, Oi. é interessante falar também que estender a mão pro próximo não é só com alimento, né? Não. Estender a mão pro próximo vai além de uma palavra, né? Tudo é ajuda, né, pastor? Ô, irmão Dário, e outra coisa, sabe o que as pessoas mais querem hoje? É alguém que ouça elas. Sim. Isso é verdade. Porque quando você vai falar para uma pessoa, pode ser quem for, a gente já tem a resposta pronta. Ontem o pastor João estava lendo na igreja lá a passagem de Isaías 40, que fala consolar e consolai, né? Onde devemos, as pessoas que vêm até nós, ela tem que se sentir confortada com a palavra também. Correto. Né? Às vezes tem muitas pessoas que têm de tudo, né, pastor Evaí? Você pode até falar melhor que eu. Tem de tudo e não tem, e estão aí precisando só de um abraço, não está precisando do alimento, ela está precisando de um abraço, de uma palavra de consolo, não é verdade? Correto, é isso mesmo. E a gente até falou no programa passado, né? Quando a gente chega na igreja, às vezes a gente recebe um abraço, né? Você se sente abraçado. Você se sente acolhido naquele lugar e às vezes o que você precisa é aquilo. Verdade. Né? É alguém chegar ao seu encontro e te dar um abraço, porque muitas vezes a gente sabe que essa parte material é necessária. E a questão da liderança também, que nem a gente fala, hoje o maestro, hoje tem a liderança na igreja. A realidade é essa, a gente não tem com quem falar. Sim. Então o abraço, quantas das vezes eu saí de casa com tantos problemas, com tantas dificuldades, minha esposa sabe, eu chegar na igreja, tem coisas que a pessoa, mas não é pastor, não é maestro, não é... E o abraço muda a história, o aperto de mão muda a história. É isso aí, o evangelho é isso, a gente tem que entender isso, né? E uma vez eu ouvi uma pregação que falou muito forte comigo também, quando principalmente a gente que está liderando um departamento, liderando alguma coisa assim, parece que a gente não pode ser fraco, né? A gente, às vezes, tem vezes que a gente está precisando, mas quem olha pra gente, eles estão vendo a gente forte. Nossa. E acha que a gente não precisa disso. Né? Não precisa de um abraço, de uma palavra de apoio. E a gente não tem a quem recorrer, porque eles recorrem pra gente. A gente recorre pra gente. E a gente fica, às vezes, assim, e agora? Apertado nisso. Então, evangelho é isso. Evangelho é a gente... as pessoas hoje, dessa andança que a gente está já há muito tempo, maestro, as pessoas, elas querem pessoas que ouçam elas. Sim, Sem resposta pronta. Apenas isso. Hoje... Eu falo no CRO, às vezes eu chego lá, a gente toma conta 80 menino e eu já, Deus, tira as respostas prontas de mim. Aí chegam os problemas, as dificuldades, senta aí, cara, fala aí o que você tem que falar. Aí na hora, porque geralmente, não, Deus vai fazer, vamos... Às vezes não, às vezes é o abraço. Às vezes é o abraço. Às vezes é a atenção. Vale muito mais, né? Então o CRO, ele se dá início... dentro da minha casa e hoje se tornou assim, porque Deus está, né? Que benção. Em primeiro lugar. Que benção, graças a Deus. Ô Dário, você faz a oração assim, em cima desse devocional pra gente começar a nossa entrevista? Vamos lá, vamos começar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa, Senhor Jesus, a todos, Pai, que estão aqui. Amém, que Deus. o Senhor Jesus venha, Pai, abençoar, Jesus, o pastor Evaí, Pai, venha alcançar as palavras que ele vão, Pai, transmitir aqui nessa rádio, seja, Pai, que sejam palavras de bênção, meu Pai, que possa abençoar todos que estão ouvindo, em nome de Jesus. Senhor. Alcança, Senhor, longe, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que sintonizou agora na Pontual FM, seja muito bem-vindo. Você está aqui no programa Qual é a Sua História? E você que ainda não conhece esse programa, ele traz histórias de grandes pessoas, de grandes pastores, grandes evangelistas, grandes músicos, a trazer um pouco da sua história, para você conhecer um pouco da história daquele que às vezes você vê pregando, daquele que você vê cantando. E hoje nós estamos trazendo grandes histórias aqui. Hoje tem o nosso querido pastor Ivair Danta Barbosa, ele é pastor ali da igreja AD Ágape de Mogi Guaçu, casado com a Rosana, que hoje nos deu o brilho da presença aqui também no estúdio. Seja bem-vindo, Rosana. É Rosana mesmo, né? É isso. Ó, rapaz, tô craque. Aí fala o nome da mulher errada, aí o negócio fica difícil. Ainda bem que é você, não é eu. Você não pode
jeito nenhum. E eu ainda tenho a cartinha ainda. Você... É verdade. E antes da gente começar a entrevista, eu quero dar um recado para você que tem sua música autoral gravada, você que é cantor solo, você que tem uma banda. Nós estamos aqui abrindo um espaço na rádio para divulgar a sua música totalmente gratuito. Você não precisa pagar nada. Nós iremos divulgar aqui. Você só precisa enviar um e-mail para a gente no qual é a sua história, fm@gmail.com, e nós estaremos entrando em contato com você para divulgar a sua música, tá? Qual é a sua história, fm@gmail.com. Mande um e-mail para a gente e nós estaremos fazendo essa divulgação para você. E também eu quero lembrar que no último programa desse mês, na última quinta-feira do mês, nós estaremos fazendo um sorteio de 3 livros. É uma Bíblia, né, Dário? Uma Bíblia, um devocional e mais um livro do Miqueias, né? Miqueias, ele cedeu 2 livros pra gente aqui no programa passado. Um livro muito bom do Miqueias. Muito bom, né? O Miqueias é uma excelente pessoa, um excelente pregador. Pode escolher, Gabriel, quando não entendo Deus e o outro. Rapaz, eu tenho aqui, ó, eu até deixei marcado aqui. Vou deixar escolher, a gente pode deixar escolher, né, rapaz? Legal. Para onde vão as lágrimas? E também o Miqueias, eu já vou fazer propaganda do livro dele aqui, ó. No final deste ano, ele vai estar lançando o livro O Vestido da Noiva. É um livro inédito aí, finalzinho do ano tem livro novo, quentinho, e a gente vai estar divulgando aqui para ele também. Quero mandar um abraço aqui pro Roosevelt, meu tio Roosevelt acabou de entrar aqui. Seja bem-vindo. Você que está assistindo aí, seja muito bem-vindo. Quer mandar Ô, Gabriel, hoje eu não posso esquecer também de mandar um abraço pra minha irmã, Gabriel. Na quinta passada, acabei esquecendo aqui de mandar um abraço pra minha irmã do Carmo, rapaz. Que olha só. Eu morei com ela até casar. Então ela foi minha mãe e meu cunhado, meu João. Um abração pra vocês aí, tá? Olha que E benção. minha sogra também. Eu mandei um abraço pra ela no final. Rapaz, sogra não pode. Não, deixa eu te falar. Sogra não pode. Hein, Gabriel? Eu mandei um abraço pra ela no final. Ela falou, Dário, eu tava dormindo nessa hora. Eu mando no começo do programa. Então eu tô mandando um abração pra senhora aí, pro meu sogro João e pra minha sogra Glória aí também. Tá Glória, rapaz, se esquecer da Glória não pode. Não pode. Glória, um abração pra você aí, viu, tá Glória? Deus abençoe. Carmo, um abraço aí. Fica com Deus aí, seu João aí. Amém. Chegou a hora, pastor. Vamos lá. O Brasil quer saber, Benção. Mogi Guaçu quer saber qual é a sua história, pastor. Gabriel, antes eu queria te pedir a permissão. Nossa, tem um monte de gente aqui. Posso mandar Rapaz, deve. uns abraços? Eu quero mandar um Fique abraço. à vontade. Pastor Robson, lá da Paraíba, recuperado no CRO. Olha que benção. Giliardi, a galera aí dos Estados Unidos, Japão, enfim, todos que estão ligados aí, Deus abençoe. É que se eu deixar de dar um alô pra essa galera, Não pode. eles recuperado no CRO, então Que eles, benção. né? Então, Gabriel, minha história de vida, ela é bem complexa, assim, sabe? Eu costumo dizer, hoje as pessoas, uma coisa que você falou interessante, que as pessoas veem você hoje em cima de um púlpito, ou talvez pregando, ou talvez transmitindo uma mensagem, mas eles não sabem o que você passou. Eles nem imaginam o que você passou. Eu costumo dizer que o meu ministério ele foi forjado por Deus. Porque tudo que eu aprendi nessas andanças que eu vou aqui resumir, bem resumido, eu aprendi muita coisa. A escola da vida me ensinou muita coisa. E hoje eu uso muito isso diante daquilo que eu aprendi. Então, com 7 anos de idade, eu já nasci num lar bem complicado. Pai alcoólatra, então você chegava em casa, ele botava você para fora de casa, dormir fora de casa e batia na mãe, e aquelas histórias que vocês já conhecem. A dificuldade hoje que a sociedade precisa entender é que quando passa uma propaganda bonita hoje na televisão, por exemplo, vamos usar aqui a bebida. Então eles põem o que é? Uma mulher bonita, alguma coisa, mas eles nunca vão pôr a realidade dela, né? Que ela traz, né? Que ela traz não dá. Então, e aí com 7 anos de idade eu comecei a usar droga. Aí você vai falar assim, nossa, mas 7 anos você começou a usar droga? Sim, porque o que as pessoas precisam entender é que cigarro é uma droga, ela é lícita. Bebida também é uma droga, lícita. E tem a droga ilícita, que nós vamos chegar lá. Então eu já comecei a fumar um cigarrinho. Com 7 anos? Com 7 anos. E ofereceram pra você? Não. Você foi atrás? O que aconteceu, Gabriel? Como meu pai, ele chegava muito bêbado,
Meu pai gostava dessas coisas da vida, cabaré, boate, essas coisas todas. Ele chegava muito bêbado e ele espancava a gente, tipo, mandava a gente para fora, aquela coisa toda. E ele deixava, às vezes ele deixava o cigarro em cima. Olha só. E como eu já sabia que a gente ficava naquela expectativa que ele ia chegar já, e às vezes no dia seguinte eu tirava lá uns 5, 6 cigarros e, entendeu? Escondia, porque era uma coisa que, tudo bem, eu tô fora, mas eu tô me sentindo bem. E Parecia um pouco de refúgio, assim, né? Isso. Então eu comecei. E aí fui me aprofundando nisso, fui indo nessa situação com 12 anos de idade, já comecei a beber. E aí a vida foi indo. Chegou um certo tempo, Gabriel, que eu comecei eu morava no Paraná, mudei para o estado de São Paulo, logo na capital ali. Aí eu comecei a andar com companhias, né, aquela coisa toda. Eu comecei a usar droga, comecei na maconha, bebendo, fumando cigarro. E a vida foi caminhando. Até então, até era tudo legal. Você tinha o domínio de tudo, trabalhava, tinha dinheiro, aquela coisa toda. Mas chega uma hora, cara, que as suas forças vão embora, o teu ânimo vai embora, acaba tudo. A vida já não é fácil dentro do lar. Vai tirando tudo, né? Aí você vai perdendo força, você vai perdendo tudo, você vai se entregando. Eu gosto sempre de falar algumas coisas em cima disso, porque a droga, ela acaba com tudo seu. Ela tira teu respeito, ela tira teu caráter, ela tira tua hombridade, ela tira teus amigos verdadeiros, enfim, ela acaba com tudo. E eu comecei então até então trabalhava, usava essas drogas, passei para maconha, depois veio a cocaína, depois eu comecei a tomar droga injetável, porque é uma coisa que, assim, quem usa tanto, chega uma hora que não faz tanto efeito, então você vai procurando. Você pega uma mais forte, isso, quer sempre ter mais. Você vai evoluindo. Só que aí chegou uma época, eu não tinha mais força para trabalhar, mais nada, aí eu comecei a roubar. Pequenos furtos ali. Isso com quantos anos, pastor? Eu já estava aí com uns 15 anos, mais ou menos. Com 15 anos? Já fazia uns furtos, roubo. Até então, legal, você passa batido. Só que a idade vai indo, as coisas vão indo. E até que eu passei para maior. Essa aqui é a minha esposa, eu conheci ela, eu sou meio ruim de data, mas acho que ela tinha 13 anos de idade. E 14 anos de idade. Mas eu já via ela com 12 anos. Já observava, já. Já observava. E ela passou muita coisa comigo. Ela passou muita coisa. Essa mulher foi, assim, dispensa o comentário, porque mulher hoje, no dia de hoje, não aguentaria que essa mulher aguentou. E foi indo, até que passei de maior. Quando eu passei de maior, nós estávamos num pessoal tal, quando eu for praticar um assalto, a gente pensa que não, mas as pessoas, a polícia, eles têm um trabalho de inteligência, porque de menor hoje, naquela época também não dava nada, hoje também não dá nada. Vai passando. Passei de maior e fui cometer um ato e quando foi para 18 anos, 19 anos, eu fui preso. E eu estava com um rapaz, a gente não vai falar nome por questão Sim. de ética, mas um rapaz também no crime muito assim, tinha um grau bem elevado no crime. E aí a polícia vem, não me lembro, numa padaria, como se fosse hoje. Eu não sei de onde apareceu tanta polícia. A gente parecia aqueles caras, né? E nos leva lá e pega 10 dias conosco, que é aquela prisão preventiva que eles falam, né? Para averiguação, aquela coisa toda. E ali só Deus sabe que eu passei esses 10 dias lá dentro. Nossa vida. Foi assim, tortura, muita coisa. Eles pegam pesado mesmo, porque não sabe quem que tá do outro lado. Isso. Né? É que a gente sempre fala, o policial a gente identifica ele rápido. O outro lado a gente não consegue identificar. E foram 10 dias ali apanhando, torturado e tal. E acabando, fui para Palmares na época, chegando na cadeia lá no cadeião.
para sumariar. Aí teve a minha primeira audiência, aí me levaram pro fórum. Chegou no fórum, na primeira audiência eu fui condenado a 21 anos de prisão. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, novo. Pensei comigo, agora acabou a minha história, acabou a minha vida, né? Mas eu me lembro um dia, eu vou contar isso aqui, mas no final eu vou dar o resumo do que Deus fez. Aí eu me lembro um certo dia, tá tendo um tumulto lá dentro do presídio, empurra pra cá, empurra, é uma rebelião, né? Empurra pra lá, empurra pra cá. E eu tô pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá. Quando vai ver, eu não tô mais no meu X, eu tô na cela, outra cela, porque é um tumulto. Pra onde dá pra você entrar, você entra. Nossa. Aí apareceu um rapaz lá, Gabriel, com uma serrinha desse tamanho. Nossa. A cela cabia praticamente aí 30 pessoas, a gente estava em 60 mais ou menos. Nossa vida. E o cara com a serrinha olhou pra galera assim e falou, hoje nós vamos fugir. Pensei comigo, falei, esse cara tá preso, tá sonhando, né? Aquela coisa Delirando. toda, delirando. Aí eu encostei numa parede de costa, né? E o cara chegou na gradinha, pegou aquela serrinha e foi fazendo aquele negócio. Eu encostei assim, acabei abaixando, Dário, e dormi. Dormi. Quando eu acordei de manhã, o que aconteceu? De 60 pessoas na cela, a gente estava em 5, 6. Nossa. Aí eu falei pra galera, Gabriel, eu falei, meu, cadê o pessoal? Eu falei, o pessoal cerrou a gradinha e fugiram. Saiu. Ah, Ô, louco. aí eu olhei pro cara e falei assim, rapaz, mas você não vai não? Vocês não vão não? Aí o cara falou, vou nada, meu. Aí eu falei, eu vi a porta aberta, né? A cela aberta, saía e passei por uma porta, passei pela frente da delegacia, saí andando. Ninguém me prendeu, ninguém falou nada, eu desci. Só que quando você fica muito tempo sem ir num lugar, você perde a noção. Parece que as coisas mudam. Você não tem noção. E eu tava num desespero, desci por ali, peguei a fundação, Anchieta, em São Bernardo, perto da Volkswagen, aquela coisa, e fui parar na Estrada Velha de Santos. Foi aí que a minha ficha foi cair, que eu vi, eram umas 4h30 da manhã, eu vi um ônibus ABC na época, vermelho. Então eu conheci, falei, meu Deus, eu tô fora totalmente do ritmo. Aí eu parei o motorista, conversei com o motorista, me deu uma carona até Santo André e cheguei na minha casa. Bati na porta da minha casa, mas nessa altura já estava a divulgação que houve uma fuga, tal. Aí bati, meu pai perguntou pra mim assim, quem é? Eu falei, sou eu. Ele falou, eu quem? Eu falei, sou o Ivair. Ele falou, mas o que você tá fazendo aqui, meu? Aí eu falei, eu fugi, assim. Aí rapidinho ele ligou pra um rapaz, o rapaz veio, me colocaram num porta-mala de um Corcel 2. Aquele é grande, né? Parece uma cama, né? grande. Bicho é... Corcelzinho. Meu pai teve um Corcelzinho grande. Então, pra mim sair. Aí me levaram na rodoviária de Sorocaba. Aí da rodoviária de Sorocaba, eu peguei o ônibus pro Paraná, Maringá. E meu pai me deu maior dinheiro na época. Olha, dava pra mim ter pagado uns 4, 5 meses de pensão, ter comprado um carrinho de cachorro-quente, dava pra mim ter feito dava pra mim me virar. Mas o que eu fiz? Cheguei lá, aluguei 1 mês só de pensão e com o resto do dinheiro, Torrou. droga de novo. Nossa. Fui pra droga, entrei naquele negócio de novo, era um negócio muito forte, eu não conseguia dominar. É difícil sair, né, pastor? Todo mundo fala, quando entra... Quando entra é complicado. Por quê? A questão, você falou uma coisa no início, eu gosto de gravar muito. Nós evangélicos, não sei, rapaz, nós temos um negócio de olhar as outras pessoas com uma indiferença talvez muito grande. Mas vocês não sabem o que um dependente químico passa. Ele tem vontade de sair, cara. Esses caras que ficam na rua, no crack, esses caras choram, meu. Eles choram com vontade de sair. Só que é algo mais forte, cara. É só Deus, é busca, é só a presença de Deus mesmo. E aí eu fui. Só que agora com um problema, né? É um drogado, fugitivo da polícia. E aí o que eu fiz, Gabriel? Eu peguei, meu pai tinha me dado uns documentos, eu rasguei tudo, eu joguei tudo fora e fiquei indigente. Então a polícia me parava, eu não era mais o Ivair. Eu era qualquer outra pessoa, menos o Ivair.
E aí eu comecei, aí venceu um prazo na pensão que eu tinha pagado, sem dinheiro, sem nada. Aí a mulher mandou eu me retirar da pensão. Retirei, aí eu fui morar o quê? Na rua. Aí eu virei morador de rua. Por isso que eu falo, o meu ministério foi forjado por Deus. Eu aprendi, eu passei. Hoje eu mexo com dependente químico, morador de rua, mas eu tive a experiência, né? Você sabe o que eles estão passando. Eu sei, eu passei isso. Aí eu dormia em viela. Antigamente tinha os trem que saía de São Paulo, ia para Araraquara, enfim, ia para esses lugares aí. E aí eu comecei a andar na rua. Morador de rua, mendigo, dormindo em albergue. E eu me lembro, Dário, que eu cheguei em Bauru como andarilho, né? Eu fui parar na divisa da Bolívia. Nossa vida. Eu andei muitos, eu conheço muitos lugares andando. Londrina, Bauru, Marília, Ourinhos, o que você imaginar, eu andei. Tudo aí. morando na rua. Tudo morando na rua. Nossa. E foi que um dia eu cheguei em Bauru. E aí eu tô dentro de um albergue. Me preparando para dormir. E a assistente social, o marido dela era um policial. E assim, o albergue a gente é muito humilhado, não hoje, né? Eu quero dar os parabéns para os meninos que cuidam aí do albergue da nossa cidade, de Mogi Guaçu, que parabéns. São pessoas muito sérias. Mas antigamente era meio assim. Então eu cheguei lá e a gente era muito humilhado, assim. Eu não sei o que acontece lá, uma muvuca lá, e entram lá dentro e matam o marido da mulher. Nossa, lá no albergue. No albergue, que era a mulher. Fui lá e mataram o marido da mulher. Nossa, aí aquele negócio, eu com problema com a justiça, e porra, eu consegui sair e fiquei morando na rua. Até que um dia eu encontrei com um cara. O nome dele é Silvio, Goiás é Anápolis ou Penápolis. Eu confundo esses dois nomes, acho que é Anápolis. Anápolis. Eu encontrei com o Silvio, um cara drogado, viciado, tudo que você imaginar. E ele olhou pra mim e falou assim: rapaz, você não vai pra uma casa de recuperação? Eu falei: mas o que eu vou fazer na casa de recuperação, cara? Ele falou: pô, lá você vai aprender a palavra de Deus. Agora pensa num cara, maestro, que não gostava de crente. E hoje é mais legal. Hoje ser crente, a gente sorri, bate um papo. Mas há 20 anos, 27 anos atrás, tudo carrancudo. Você tinha que usar terno. Os caras vinham falar de Jesus com você, o cara vinha suando com terno, combinação. E eu falei: você que nem esses caras aí, nunca na minha vida. Nunca. Que era distância. Que era distância. Às vezes a gente acaba sendo estraga prazer para outras pessoas, né? Tem que tomar cuidado com isso aí. E aí o que aconteceu? Aí ele tanto falar, eu falei: eu vou, não tem onde ficar, né? Não tem onde morar. Não... Aí eu desci essa casa de recuperação, só que chegou lá, o cara falou pra mim assim: não tem vaga. Aí eu falei: tá bom, é isso que eu tava querendo mesmo. Só que aí eu tô subindo pra ir embora, Dário. O cara sai gritando atrás de mim. Falou: espera aí, tem uma vaga assim, o cara vai embora. Aí o cara foi embora e eu entrei. Na hora que eu entrei pra dentro, ali foi, olha, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Até então, a casa de recuperação não é que nem é hoje. Só vou passar uma base aqui do que era uma casa de recuperação há 27 anos atrás. A gente acordava às 5 horas da manhã, das 5h30 às 7h30 culto. Depois das 7h30 tinha que tomar um café, era coisa rápida, tinha que arrumar a cama, enfim, uma regra totalmente louca mesmo. Aí das 8 às 9h30 discipulado, das 9h30 às 10 horas sós com Deus, você tinha que ler a Bíblia, tinha que explicar. Das 10h20 a meio-dia, era culto de novo. Aí tinha 1 hora de almoço e não podia dormir, porque eles falavam que era vontade da carne. Então você não podia ficar na cadeira também. Você tinha que ter postura. Caramba. Era bem puxado. Era um colégio militar, colégio militar.
Era muito, pra mim foi ótimo, assim, muita gente reclamava, mas eu tava precisando, cara. Disciplinado, Disciplinado, dá uma, por isso que hoje eu não tenho problema com ordem. Hoje se eu tô submisso a você, ou precisa fazer alguma coisa, normal, essas coisas pra mim, eu encaro super normal. Da 1 às 5, da 1 às 4 da tarde, terapia, tinha que cuidar do local, depois banho, depois das 7 às 9 horas, culto, de novo, e depois das 2 às 4 da manhã, campanha no monte. Nossa! E todo sábado, era vigília das 6 da tarde às 6 da manhã. Aí. Eu dormi várias vezes de joelho. Eu tenho que falar a verdade. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca dormiu de joelho orando, assim, rapaz? Maestro, eu confesso, várias vezes eu dormi. Mas, assim, você via cada coisa. E até então, pra mim, aquilo era doideira. Esses crentes malucos e tal, né? Mas um dia, maestro e Dário, eu tô sentado numa cadeira de frente e eu vi aquele povo orando, falando. Eu falo, até me emociono, porque eu tenho saudade desse tempo. Agora, um pouco é relaxo meu, porque eu tô falando de um Deus aqui que ninguém me falou pra mim. Tô falando de um Deus que eu conheço. Muitas vezes você fala do que as pessoas falam, né? Não, eu tô falando de um Deus que eu conheço. Eu tô sentado numa cadeira, vem o diretor, maestro, passando por mim. E na hora que ele passa por mim, uma voz me fala assim, eu falo, vai atrás que ele vai fumar. Aí eu abaixei a cabeça e falei, meu Deus, eu tô ficando maluco igual esses caras, né? Porque eles falavam profecia, eram umas coisas assim, pra mim era tudo novo aquilo. Aí eu falei, meu, eu tô ficando maluco que nem esses caras. Abaixei a cabeça, fiquei quietinho assim. E a voz, falei, você não tá me ouvindo? Vai atrás. Eu pulei, fiquei quieto, falei, meu Deus, cara. Aí eu comecei a falar aquela coisa, de repente um negócio me pega, cara, e me leva. Lá atrás, na hora que eu cheguei lá, realmente, o cara tava fumando cigarro. O diretor da casa. Da casa, tava fumando. Aí eu falei, ô louco, cara, você tá fazendo isso aí, e o cara tinha muitos anos. Aí eu falei, ó, cara, eu vou falar pro pastor presidente, cara. Aí ele falou assim, tudo bem, você pode falar, vai ficar a tua palavra contra a minha. Nessa, eu nem esperava, o pastor já vinha vindo. Nossa. Só que ele já tinha escondido. Era um terreno bem grandão, assim, ó. Bem largo mesmo, cheio de pedra, não dá nem pra contar. E ele tinha colocado debaixo de uma pedra. O que tá acontecendo aí? Aí eu falei, o cara tá fumando. Aí ele falou, esse cara é mentiroso. Ele falava pra mim. Aí eu comecei a discutir com essa voz que falava comigo. Aí a voz falou, fala que tá debaixo daquela pedra lá, ó. Olha só. Aí eu peguei e falei assim, Dário, pensei comigo assim, falei, meu Deus, ó, onde você já me meteu, a confusão que você já me enrolou. Falando com a voz. Essa voz, a confusão, e quieto, né, foi a confusão que você já me... E eu vou falar debaixo dessa pedra? De jeito nenhum. A voz, tô mandando você falar que tá debaixo da pedra. Eu falei, tá debaixo daquela pedra ali, ó. Aí o pastor foi lá, abriu e tava, aí o cara começou a chorar. E ele falou, ó, verdadeiramente foi Deus que usou ele. Nossa, e aquilo, depois daquele momento eu senti uma alegria tão enorme, assim, falei, rapaz, não é que esse Deus existe fala mesmo? com a gente mesmo. Fala com a gente mesmo. Aí eu comecei a pegar, mas aí era fruto do quê? Daquelas orações que eles faziam. O jejum, de terça e sexta, a gente tinha que jejuar das 6 às 6. Não, da meia-noite às 6 da tarde. Às 6 da tarde? Às 6 da tarde. Terça e sexta nós tínhamos que fazer jejum e ninguém fazia nada na casa, era só orar. Período espiritual. E aí, cara, comecei a pegar gosto. Aí chegou um cego na casa. Aí a voz veio e falou assim, quer ver ele enxergar? Eu falei assim, né? Aí eu comecei a pegar aquela intimidade, né? Eu falei, mas aí a voz falou, você está disposto a pagar um preço? Aí eu chamei uma galera que estava na casa, eu falei, vamos orar para Deus abrir os olhos desse rapaz aqui? A gente estava nos 30, 35. Uns 25 levantou a mão. E a gente ia fazer um mês de jejum e oração. E começamos.
Deu 10 dias, 2 desiste, o outro desiste. E o tempo vai passando e eu pensando, meu Deus, cara, O que eu tô fazendo? o que eu fui fazer? E o povo vai falando. Eu me lembro que chegou no último dia da campanha. Eu estava sentado na mesa. Estava eu e mais 3 só. O resto pulou tudo fora. E já estava chacota. Tipo assim, Começa... tipo assim, ela falou, não é, e essa já era diretor da casa, aquela coisa toda. E aí eu me lembro que eu só escutei assim, ô Glória! Quando eu olhei na mesa assim, quem era? O cego, rapaz. Olha só que benção. Falou, tô vendo. Começou a correr no coisa. Ixi, aí Pegou fogo. Esqueceu o almoço. Esqueceu. Mas era uma presença diferente, Gabriel. Eu não sei te explicar. Eu estava com a minha esposa esse dia. Esses dias nós viemos de São Paulo. Quando a Bíblia fala do descer do Espírito Santo em Jerusalém, ele fala que existia várias nações, correto? Uhum. E que todos entendiam, os outros de fora entendiam. E aí a Bíblia vai dizer o quê? Que eles se davam como pessoas embriagadas. E depois dali que eles recebem, vê os frutos que eles fazem. Então hoje eu fico meio assim. E agora, te falar também que eu tô. Não, a gente precisa buscar mais. Se a gente buscar, é certeza, Deus responde. E aí aconteceu o quê? Que a casa pegou um movimento naquele dia assim que, meu Deus, cara, eu não sei te explicar. A gente ficou acho que umas 3, 4 horas no pátio, falando em língua, chorando. Eu não sei te explicar. É uma coisa, gente batizada com o Espírito Santo. Uma coisa fora do comum. Mas eu vejo isso, pastor, como um ajuntamento de propósito. Hoje em dia, o nosso mundo, nessa tecnologia, é muito difícil a gente ter esse momento, né? De todo mundo no mesmo propósito. Não, a gente vai fazer isso. E esse momento que você falou que de chacota, né? Que o pessoal fica, hoje é muito maior. Verdade. Né? Porque o pessoal hoje, eles vão se dispersando porque tem muita coisa para fazer e o celular, às vezes você tá orando ali, o celular tá no bolso, vibra o celular, na hora você, quem é? Eu preciso dar uma olhadinha no celular. Verdade. E naquela época eu vejo com esse ajuntamento de propósito, é o que faz a diferença, que você falou, essa presença que tinha antes, né? Que a presença diferente, né? E eu vejo muito dessa forma, que vários testemunhos que eu vi, pessoas falaram isso, falaram assim, quando a gente juntou no mesmo propósito, a gente não tinha algo que tirasse a nossa atenção naquilo, né? E, Gabriel, assim, eu vou te falar para você, e o pastor Abel, o pastor Celso já me deu o aval para trazer esse homem para pregar aqui. É difícil tirar ele de lá, muito difícil. Mas eu vou ver se eu trago esse homem. E esse homem, para você ter uma ideia, eu andava com ele, cara. A gente subia no monte numa segunda, a gente voltava só no domingo. Nossa. Só que chegava lá, chamavam ele para orar na casa das pessoas, e eu era o Eliseuzinho. Não vou falar que eu era o Eliseu, não. Era o Eliseuzinho, pequenininho da história. Porque, rapaz, eu contar algumas coisas que eu via quando eu acompanhava ele. Chamava ele para orar, ele ia. Só que na hora que ele chegava no quarteirão embaixo, o demônio manifestava lá no quarteirão da frente, gritando. Caramba. Falava, ele não. E eu do lado quietinho, porque eu era novo na história, né? Caramba. Rapaz, esse homem chegava e, era um homem assim, sem explicação. Então eu fui criado nisso. Mas hoje eu não vivo mais tanto isso. Nossa, vai, Deus, ele é o mesmo dessa mesma época, né? Hoje ele é o mesmo Deus não mudou, né? Quem mudou realmente foi a gente, nós mesmo. A igreja. Foi a igreja, foi as pessoas. Né? Eu admiro muitos pastores de antigamente, os que manteram os seus propósitos, eu admiro muito. E é uma pena, porque você viu, os pastores de antigamente, se vocês analisarem aqui, fazer puxar aí na história agora, Deus está levando todos, vocês notaram ou não? Repara. Os antigão. Repara pra você ver, Deus está levando todos. E aí, a coisa começa a caminhar, e eu começo a gostar desse negócio de crente,
E aí onde que vinha, cara, tô dentro, vamos lá, quem que é? Aí comecei a ter experiências com manifestações demoníacas, né? Que é das áreas que Deus me trabalha, que Deus me deu o dom, né? Em CRO você chegou lá, tem demônio pra todo lado. Esses dias mesmo aí manifestou lá e assim, foi um trabalho bem intenso, a gente mais ou menos uma semana é legião, né? Nossa, tem que estar preparado, Tem né, que pastor? estar aí propósito. Todo mundo do mesmo no propósito. E então aí eu comecei a gostar desse negócio, rapaz, de crente. E aí eu comecei, rapaz, a buscar mais, a orar. E eu lembro que uma vez eu estava descendo o Vale do Jaboca, que nós chamava. E na hora que eu desço o Vale do Jaboca, acaba de descer, a presença de Deus vem até minha voz, que hoje eu conheço ela. Ela falou, a partir de hoje você não se une mais com teus pais e com a tua mãe. Você visita com os teus pais, né? Você visita, você vai lá, mas esquece. Você só vai voltar lá agora para resgatar a vida deles. Inclusive, morreram salvos, né? Graças a Deus. E graças a Deus, Deus deu essa honra para mim de ganhar minha família. E eu me lembro uma vez que a gente subindo no monte, e eu subi, era mais ou menos umas 10h30, no centro militar. Eles deixavam nós da casa e orar. E a gente começou a orar, era 10h30, 11 horas da noite, orando e orando e orando e orando. Quando foi 3h30 da manhã, eu falei assim, ó Deus, obrigado, estou indo embora. Era uma mata muito fechada. Aí desceu do céu uma bola de fogo. Essa bola de fogo chegou na minha frente, assim. Os irmãos também viram que estavam comigo. E começava a brincar com a gente. E só que eu tentava pegar, não conseguia. Não deixava eu pegar, mas ficava brincando com a gente. Ela entrava pro meio do mato, voltava, vinha, brincava. E nós caminhando. Quando nós chegamos no final para sair do monte, foi aonde aí essa bola subiu. E aí eu ouvi uma voz. Se prepara, que o seu momento aqui está chegando. Eu estou te preparando uma grande obra. Mas eu continuei ali fazendo a obra de Deus, tudo. Mas aí com os mesmos problemas. Fugido, aquela coisa toda. Aí depois de mais ou menos uns 4, 5 anos, eu vim visitar minha família. E na época, eu fui com um primo meu jogar uma bola no Parque Dom Pedro, Santo André. Aí eu jogando uma bola, e eu sempre... Hoje não, né? Barrigudo assim, não tem mais jeito não. Mas eu sempre fui jogador, eu sempre gostei de brincar de bola. E nesse dia eu, arrebentei no jogo. Inclusive um cara, ele queria me pegar de qualquer jeito no campo. E eu saía da casa de recuperação, fugido, mas evangélico já sabendo o que eu queria dar pra minha vida. E esse cara me perseguindo, o maestro, no campo. Eu falei, eu vou sair, cara. Eu não vou jogar não, velho. Se fosse em outro tempo, né? Mas eu vou sair. Aí eu encostei num canto, aí encostou um rapaz em mim, pastor Nivaldo Gutierrez, meu amigo, aprendi muito com ele. Aí ele falou, você é evangélico? Eu falei, sou. Aí ele olhou pra mim e falou, deu pra perceber a sua atitude no campo. Eu falei, cara, não adianta a gente brigar. Aí ele falou assim, você tem um telefone e tal? Eu falei, tenho. Aí ele pegou meu telefone, acho que já na tarde ele já me ligou. Falou, eu tenho uma casa de recuperação, assim, eu conversei com teu primo, ele falou que você toma conta de uma casa. Você não quer vir pra cá, pra São Paulo comigo? Aí eu cheguei lá, procurei meu pastor lá, falei, pastor, eu acho que o nosso tempo junto Se deu. findou. Mas até hoje eu volto lá. Ah, é? Até hoje eu volto lá, ajudo, né? A minha esposa sair, eu levo sempre uma oferta, sempre ajudo aquele homem, porque é uma gratidão. Ele me pegou da rua, onde ninguém, né? Ninguém queria, Ninguém né? queria. Estendeu a mão, né? Me estendeu a mão, então eu sou muito grato. Quando você mais precisou, né? Mais precisou. Aí eu falei com ele e vim pra cá. Aí nós fundamos uma casa no Rio Grande da Serra. Casa também, o mesmo ritmo. Hoje o CRO não tem esse ritmo, tá? A gente é mais maleável. Mas no Rio Grande da Serra era esse ritmo. Era pegado. E ele não tinha muita experiência. Ele
Ele era meio metodista, batista, assim, né? Ele não era aquela pegada de hoje, não. Hoje tá tudo aberto, todo mundo conhece tudo. Mas na época a gente era mais... Ele era Fechado. mais fechado. E aí ele foi vendo as pessoas se transformando, as pessoas sendo mudadas, sendo curadas, batismo com o Espírito Santo, aquela coisa toda. Aí o negócio foi indo, foi indo. Aí eu me lembro uma vez, minha tia me ligou e falou assim, você não quer vir pôr um piso na minha casa? Falei, eu vou. Mas naquele dia eu senti uma tristeza. Na hora que ela me convidou, eu senti uma tristeza, maestro, de dizer não. Me bateu o negócio, mas a voz me impulsionou a dizer sim. E vem eu, rapaz, pra casa da minha tia e vamos lá pôr o piso. E estamos pondo o piso, me acaba a argamassa. Acho que faltava 2, 3 pisos, me acaba a argamassa. Não tinha ninguém, eu querendo dar uma volta, muito tempo internado. E vamos lá, não, vai no Emura. Falei, deixa que eu vou, pode deixar que eu vou. Saí, rapaz, pra ir no Emura. Na hora que eu tô voltando, chegando perto da praça do Parque João Ramalho do Ipiranga, quem encosta? A viatura, agarra. Ela encosta e o cara me conhece, rapaz. Nossa. O cara falou, Ivair, você não é o Ivair e tal. Eu falei, sou eu. Aí ele falou assim, e aqueles problemas lá, com a justiça que você tinha? Aí o diabo, Gabriel, falou no meu ouvido, fala que você não tem mais. Mas a voz veio e falou assim, você é nova criatura. Olha só. Você é uma nova criatura. Você não pode mentir mais. Eu falei pra ele, rapaz, eu devo ainda. Com dor no coração. Falei, nossa, eu vou... E condenado, depois condenado a reveria, essas coisas, vocês sabem. Quem conhece um pouco de lei sabe que não tem recurso, né? Não tem como. Não tem como. E aí ele puxou no rádio lá e tal. Aí o rádio falou, não, ele não deve mais nada, não. Aí eu coloquei, Jesus, o senhor é bom, Jesus. O senhor é maravilhoso. Mas escuta essa, o senhor é bom. Rapaz, na hora que eu vou entrar na porta, pra pegar a mão no portão, o cara me chama de volta. Falou, escuta aqui, rapaz. Tá procurado e papapá. Pus a mão na coisa e falei, meu Deus, cara. A vida já, né? Praticamente refazendo a vida e tive que ir. Só que desde a infância, o moleque, eu sempre via, aqui eu não sei, mas em São Paulo eu via os policial, eles andavam na viatura e colocavam a mãozona pra fora. Pô, aquilo me chamava atenção, cara. Aquilo era lindo, aquilo pra mim... Toda criança tem, quando é criança, Sim. sonha ser, né? E ele botava aquela mãozona assim, botava pra fora e quando passava perto da gente, né, cara, aquilo me fascinava. Aí o cara abriu o chiqueirinho assim e falou, ó, põe ele aí. Aí um cara veio, o policial veio do lado e falou, não, meu, pô, dá pra ver o brilho do cara, meu. O cara mudou, meu. O cara tá falando que é evangélico, o cara é evangélico. Que põe o chiqueirinho nada? Não, nem algema não, põe lá atrás. Botou eu lá atrás, imagina. Só faltou a arma junto pra andar, assim, ó. Colocava. E matei. Até isso Deus é bom, né? Olha só. É um sonho de infância, Deus me realizou. Ai. Aí vai, e tal. Bem alegre. Chegou lá na delegacia, tinha que pagar mesmo, mandou. Eu já entrei na cadeia jejuando e buscando a Deus. E no tempo não era PCC, era seita satânica. Era outro comando que dominava. E era muita, assim, era muita crueldade dentro de um presídio. Porque era bem declarado. Então quem dominava eram os pais de santo, seita satânica. Era um negócio... Caramba. Era. O pacto de sangue, demônio. Eram umas coisas terríveis. Eu cheguei como cristão. E os caras dizendo assim, ó, aqui no papo de crente, esse papo não tem. Mas eu conheci o Abílio, um cara da faxina, e a mãe dele era evangélica, ele veio conversar comigo, e era um cara palavra lá dentro. E ele me procurando, eu falei, rapaz, eu sou evangélico, então ele falou, então fala o seguinte, eu vou interceder por você, fica num cantinho ali, orando, falando de Deus, mas só você, tá? Eu falei, tá bom. Aí eu comecei ali no cantinho, me mandaram uma harpa, um negocinho, o hino 15... Famoso. Esse Eu vou falar pra você, eu amo ele, mas não consigo mais cantar ele. cantor, né? Não. O hino 15 eu Calma. falar pra você. Era só ele, ó. Consegue, eu andei.
E ficava lá no cantinho. Só que aconteceu. Um cara veio, encostou. O outro veio, encostou. Daqui a pouco montou lá, rapaz, uma galerinha de 10, 15 pessoas. Olha só. E aí arrumaram esses balde de 18 litros. Me colocaram, meu púlpito. Colocava em cima, eu subia em cima. Eu não sabia pregar direito. Até hoje eu não sei. Eu sei ia falar de Jesus. Eu sei ia falar de Jesus. E comecei, cara. Oh, Jesus. E a cadeia começou. 20, 30 pessoas. Rapaz, eu me lembro que saiu o pai de santo da cela 12 do canto lá e veio, cara. Ele veio correndo, nada contra a religião, tá? Deixar bem explicado aqui, pelo amor de Deus, foi um momento que ocorreu lá. E ele veio de frente comigo. O rapaz, na hora que ele chegou de frente, que ele levantou a mão, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Desde que eu falei isso, manifestou. Olha só. Aquela coisa toda que... Ah, cara, a voz falou, vai. Fui lá, pus a mão e expulsou. Na hora que expulsou, rapaz, a cadeia ferveu. Nossa. Aí começou, cara, o escudo pegar. Tá, só que Deus falava pra mim, é muito tempo, é pouco tempo que você tem aqui dentro. Aí eu fiz um apelo lá, 7, 8 almas aceitou Jesus. Olha que benção. Na terça-feira, meu alvará, ele, de todos os 21 anos, aquelas coisas todas, eu tive uma audiência com o juiz me deu 2 anos pra me tirar dentro da casa de recuperação. Eu só tinha que assinar lá. Nossa. Mas até aí, em liberdade. E na época não podia ter, né? Igreja no presídio. E graças a Deus, até hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, a gente que deu início na Palmares até hoje. Olha A cela só. dos irmãos que tem lá, Que foi benção. Deus que preparou. Benção. E aí fui indo. Aí benção. acabou o quê? Aí eu já tinha saído, tirei os 2 anos lá na casa de recuperação com o pastor Nivaldo. E aí eu falei, cara, eu não aguento mais isso. Minha vida toda foi isso. Eu não aguento mais isso, Deus. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. E a que eu falo, hoje as pessoas vê você hoje da forma que vê, mas não sabe como começou. Caminho, né? Minha primeira condução para buscar doação era uma bicicleta com a caixa atrás. Furava o pneu, trazia a bicicleta nas costas. Mas trazia doação. Mas trazia doação. Benção. Mas ninguém lembra disso, ninguém vai falar isso. Isso é verdade. E aí eu falei para Deus, eu não aguento mais casa de recuperação. E aí eu peguei, rapaz, e saí da casa de recuperação. Fui trabalhar, secular, trabalhando, tudo. Sou operador de digetora computadorizada. E comecei a trabalhar e chegou um tempo, comecei a ficar infeliz no trabalho. E fui acometido de uma enfermidade. E essa enfermidade foi num dia minha esposa vai num culto. Aí a profeta da era, até hoje, né? E o pastor Nicelso também, nós vamos lá às vezes. Hoje ela tá bem irmancida, a pastora Nair, aquele abraço pra vocês, amo demais a vida de vocês. Vocês devem estar ligados lá. E aí chegamos lá. Aí eu sei que ela pegou no colarinho da minha esposa assim e falou assim, eu tenho pressa daquele homem na Olha obra. só. E a partir de hoje eu tô fazendo assim com ele. Acho que passou 10 dias, 20 dias, eu tava aqui na cidade de Mogi Guaçu. Ei, olha só. E cheguei aqui praticamente, não tinha nada, cara. Um cara que ganhava 3,5 pau, 4 pau. Lá, no emprego. Cheguei aqui para trabalhar na Mali, não deu nada certo, não funcionou nada. E aí eu fui trabalhar na CH, graças a Deus, pela CH, ganhava um salário mínimo, pagava aluguel. E me sobrava R$150. Minha esposa ia no mercado, comprava Olha. tudo. E no meio no meio assim, faltava os pão aqui. Nós nunca tinha visto uns mini pão. Nós veio aqui na cidade. E meus filhos falaram, pai, quero pão. E a gente não tinha dinheiro. Aí um dia eu me lembro, ela chegou em casa e falou, pai, eu quero pão. E aí eu me entristeci muito, porque as coisas, né, e fui pro quarto. A minha esposa já foi uma mulher mais centrada, né. Aí do nada, rapaz, a expressão de Deus, né.
sabe os vão do sofá? Ela enfiou a mão no vão do sofá. E na hora que ela enfiou a mão na vão do sofá, só a moeda de R$1. Na época, R$1 você comprava muito pão, os mini pão. E aí, um milagre que até hoje acho que não dá para explicar. Toda vez que os meus filhos chegavam, eu estava sem dinheiro. Ela tá aqui, ó. Ela é prova disso. E falou, pai, eu quero o pão. Aí ele ia lá e colocava a mão, a moeda de R$1 estava lá. Que coisa, hein? Deus sempre nos honrou, sempre cuidou da gente. Aí foi surgindo. Aí é onde começa a questão da gente ir à igreja. Eu tinha uma dificuldade com a igreja, maestro, assim. Eu sou muito ligado à obra social. Eu sou apaixonado por isso. Eu lembro quando eu vim congregar com o pastor, já estou com o pastor há muito tempo, amo demais, ele, a família. A nossa igreja é uma igreja bem focada nisso, né? Sim. E eu sentei com ele é prova disso. Falei, pastor, em questão de pregar, o senhor não se preocupa comigo, não. Eu prego todo dia, cara. Olha só, chamado, tem um chamado já. Estou no CRO, eu encontro alguém na rua. Estou pregando todo dia, então não me preocupo com isso aqui, não. O dia que o senhor me der a oportunidade, eu estou aqui, mas não estou muito preocupado com isso, não. Porque eu sou um cara privilegiado, eu prego todo dia. Eu falo de Jesus, todo dia eu falo de Jesus. Agora, aí você vai falar, mas é um púlpito? Não, é na rua, pro vizinho, vai lá pro CRO, então... A gente é o púlpito ambulante, né? Que é o que o Espírito Santo, Jesus fala pra gente ser, né? Isso, maestro. E aí, começou, e eu procurei o pastor Elias, e eu via aquele pessoal ali. Você lembra de Santa Terezinha, que ficava um muro? Lembro Aquela sim. galera toda, então... Aí eu tinha parado com um caso de recuperação, mas arde no coração quando você vê pessoas assim. Aí eu procurei o pastor Elias, falei, pastor Elias, é o seguinte, cara. O senhor me vê de boné virado pra trás, bermudão rasgado, camisa. Se preocupa não, velho, não tô caído não. É o meu ministério, cara. Aí ele foi entendendo, aí eu comecei ali naquele muro. Falar de Deus, e ali eu comecei a ganhar muita gente para Jesus. Até hoje não tem mais. Na época a gente, graças a Deus, já tinha parado. Aí nós íamos aqui pro Big Bom. Não tinha uma galera que ficava ali, fazia comida. Então, um dia eu cheguei ali, eles falaram para mim assim, você deve ser igual os demais aí, que vem aqui, conta história, depois some. Quero ver você vir comer comigo aqui. Olha só. Falei, cara... Você arrumou pra sua cabeça. Que dia que você quer que eu venha almoçar com você aqui? Eles falaram domingo. Rapaz, não é que eles arrumaram uma lata de 18 litros, juntaram o pé de porco, macarrão, feijão e vieram me servir. Falei, cara, um prato só não dá pra mim. Né? Aí eu comecei a fazer amizade. Tinha um cara de cadeira de roda ali, Ricardinho. E a gente orou por ele foi curado. Deus levantou ele da cadeira de roda. Que benção. Borracha e um que morreu, acho que. E a outra Cameira cuidou também que morreu. A Celina e o Ferrugem, parece. Foi o Ferrugem. E ali também a gente começou a fazer, e aí Deus começou a fazer. Aí o CRO foi crescendo ali. E só que eu não tinha uma chácara. E eu não queria também. Aí eu me lembro que eu estou em casa e o Espírito Santo de Deus falou assim, prepara que hoje vai aparecer um carro roxo na porta da sua casa, às 2h da tarde, um rapaz vai vir uma chácara com você. Eu falei, não é mentira, eu não quero chácara, não quero nada. E você estava tentando fugir disso? Tentando fugir disso. E aí eu me escondi. Eu falei, Rô, fica aí, se aparecer aí, eu acho que não vai aparecer. Rapaz, quando foi 2h da tarde, quem que aparece? O carro roxo com o cara. Tá aqui. Nossa. Aí ele falou, monta aí que eu tenho uma chácara pra você botar esse povo aí. Aí eu fui com ele, tudo, aí chegou na chácara, rapaz, o cara não quis alugar a chácara. Aí eu falei, glória a Deus, é de Deus esse negócio. Eu pensei, falei, é de Deus, é de Deus esse negócio. Aí ele para num telefone, no orelhão, na época tinha orelhão, não sei se tem hoje ainda. Nossa. Pra ligar. E aí ele tá lá e eu tô no carro mó feliz, cara, mó contente, tipo assim, pô, deu errado, legal. Rapaz, mas me desce um homem numa rua correndo.
acenando com a mão, maestro. E vem o bichão assim, forte, gordão mesmo. Aí ele para bem na porta do cara, assim, falou, a chácara que vocês querem tá lá em cima. Ô, louco, velho. Eu falei, cara, mas como que esse cara sabe que a gente quer chácara? Cara, esse cara tá maluco. E já, meu coração já ficou assim, falei, meu Deus, cara. Ele falou, vamos lá. Fomos lá. Na hora que eu cheguei lá, rapaz, o cara tava lá da chácara e ele falou, mas por que vocês querem a chácara? Eu falei, a gente vai pôr uns moradores de rua aí e tal. Ele falou, não, pra isso aí, mas nem pensar. Vou alugar isso pra vocês. Eu falei, glória a Deus. Eu vibrava por dentro. Porque assim, a casa de... A recuperação, Gabriel, funciona assim, Dário. É triste o que eu vou falar aqui, mas é fato. Muita da gente prefere acreditar nos caras do que na gente, cara. A gente tá com uma história de 20 anos lutando, 27 anos. O cara tá aí, você pega o cara sai de lá, o cara não quer nada, o cara sai de lá falando mal da gente. Os pastores, os crentes acreditam no cara do que não sei, que tá com uma história longa. É lamentável, né? Então, é a ingratidão. O que dói mais na área da coisa é a tal da ingratidão. A ingratidão é terrível. Aí eu saí, não deu certo, vim pra casa, cheguei em casa, falei mas minha esposa sempre foi uma mulher centrada, né? Eu falei, amor, glória a Deus, não deu certo. Ela falou, é? Só, fui dormir. Dormi, rapaz, o Espírito Santo de Deus me visita à noite. Entra de uma forma e me mostra o cara da chácara, meu. E diz assim, ó, do jeito que eu te mostrar, é o jeito que você vai chegar lá amanhã e ele vai estar. Aí eu via ele com o pé no muralzinho assim, chorando e pedindo pelo amor de Deus pra filha dele que estava na UTI. E você vai fazer uma oração pra ele. E na mesma hora eu vou tirar ela da UTI. Aí eu falei, meu Deus, cara. Que responsabilidade, hein, pastor? Mas num sonho. Acordei de manhã, fiquei quieto, não falei nada. Falei, será que esse negócio é verdade? Mas aí eu já conheço o Deus que eu sirvo. Eu já sabia Glória o Deus a Deus. que eu ando. Eu sei o Deus que eu ando. Muita da gente, que eu te falei, conhece Deus por conhecer, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu ando. Muita gente tem a parte teológica do negócio, mas não tem a vivência, Não tem né? a experiência. Na hora que eu entrei assim, que eu olhei o mural, que eu bati a cabeça assim, maestro, quem tava lá? O cara, meu, com o pé, chorando e pedindo pelo amor de Deus. Ele não chorava, ele ruivava pela filha dele que tava. Era esse que não queria Alugar a chácara. pessoal. Aí eu falei, rapaz, o que tá acontecendo? Ele falou, rapaz, minha filha tá na UTI, entre a vida e a morte, assim, eu já fiz Jesus, pus a mão na cabeça, vem aqui, cara. Fiz uma oração pra ele. E a gente conversando ali, com 15, 20 minutos, o telefone dele toca, a sua filha acordou. Olha isso. Ele só fez assim, virou as costas pra mim e falou, faz o que você quer com isso aí. Nossa, Depois nós conversa. Aí o CRO deu início, que benção. começou o CRO ali, hoje a gente tá lá Lá a gente já comprou, falta um ano para pagar. Nós compramos em 10 anos. Que A benção. sede própria, hoje Que benção. muita coisa Deus está fazendo. Estamos implantando a granja. Agora temos uma ressocialização, não sei se vocês já viram, na rua, do lado do Sabor Brasil. Sei. Aquela casa amarela em cima, onde o pastor Rodrigo morava. Ah, sei. Aquela casa agora, nós estamos com 18 meninos que são recuperados, estão trabalhando no pão de queijo. Olha só. Ganham um salário, eu não vou falar aqui, mas um salário muito bom. Que benção. Muito bom, ganha um salário Nossa vida. muito show. Então hoje o CRO tá Que assim, benção. algo. Agora, de tudo isso, de tudo que eu passei aqui, vou contar mais duas aqui rapidinho. E eu me lembro também uma vez, eu fui doar sangue, né? E fui contraído pelo vírus do HIV, que eu tomava droga injetável. Eu fui curado dentro de uma igreja. Deus falou comigo, tá aqui minha esposa prova, ela estava de um lado do cá, eu estava do lado de lá. Essa é a igreja. E Deus me curou. Agora, 3 anos atrás, né? 4 anos atrás, o Dário Mais ou acompanhou, menos. foi em casa orar por mim também. Uns 3 anos. Uns 3 anos. Eu sou ruim de data, mas uns 3 anos. Eu sentei na mesa de um médico, o médico falou para mim, maestro, que eu tinha 6 meses de vida. Eu contraí aquele vírus da hepatite C
E vem com brinde, vem com a cirrose crônica ainda. Nossa vida, veio o pacote. Veio o pacote completo. E 6 meses de vida. Já vai para 3 anos, 4 anos. Fui curado também. E Que de benção. tudo isso, Mais uma vitória. mais né? uma Graças vitória. a Deus. E de tudo isso, maestro, certeza. Sou casado, pai de 2 filhos lindos, uma família maravilhosa. Mas de tudo isso, o maior milagre que Deus pôde fazer na minha vida é me dar vida eterna. Glória a Deus. Esse não tem preço. Isso não tem como eu fugir disso. Não tem como eu ser grato a Deus por isso. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio. Eu nunca vou. De tudo é legal. Mas saber que o dia que eu partir dessa terra, tem um lugar preparado para mim lá em cima, isso não tem preço, cara. Isso Que não, benção. isso não- tudo que eu tenho, coisas materiais, não vai nunca equivaler aquilo Não que chega Jesus não perto. chega. Então é isso que Deus fez, né? E hoje o CRO tá aí muito bem, graças a Deus. A pandemia a gente pensou, né? Que a gente ia sofrer, mas pelo Deus contrário. ele cuida, né? Até conta adiantada nós andamos pagando aí. Olha Quer só. dizer, agora, quero agradecer meu pastor, né? Meu pastor de Celso, pelo apoio, né? Hoje eu trabalho... A Igreja Ágape. A Igreja Ágape também é um outra trabalho igreja. fantástico. Né? Hoje a Igreja Ágape eu posso dizer que ela tem estrutura para receber um dependente químico. A galera, como pastor, nosso pastor ensinou isso para a igreja, então, porque tem igreja que não tem. Quero agradecer aqui a Presbiteriana, que é uma parceira da gente, a Assembleia de Deus do Ipiranga, lá de Vila Marconde, Guarapicuíba, Nazareno. Olha que Cara, eu vou benção. parar aqui, porque se eu for falar aqui, Muita eu vou gente, né? esquecer de alguém. Então, os pessoas que se recuperaram lá, que até hoje ajudam a gente também, enfim. E a gente vê testemunhos, né? A gente já viu na igreja nossa pessoas que foram recuperadas lá, trazendo testemunho, e a gente vê onde foi o início, De tudo né? isso. Como que Deus trabalha. Por isso que a gente fala que a gente não entende Deus. Olha o rumo da sua vida, onde que você não queria. Não, né? Deus fez você passar por tudo que eles passam hoje Pra você- entender. pra Pra entender. entender eles, né? Agora, foi uma experiência, assim, a rua não é legal. Você vê, quando eu cheguei numa casa de recuperação, eu pulei muita coisa, mas quando eu cheguei na recuperação, eu tinha muquirana, chato, piolho. Nossa. Quanto tempo, pastor Evaí, você passou na rua, assim, em situação de rua? Aproximadamente 4 a 5 anos. É muito- Comendo realmente, assim, comida do lixo. E aí o Gabriel, no devocional que ele arrumou, eu me lembro. Me fez boas lembranças, me fez ruim lembrança. Muitas pessoas que hoje levam o nome, bate a porta na cara. É sem vergonha. Não é, gente. Não é. O problema do dependente, maestro, é assim, ó. O dependente, quando ele cai, ele chuta o pau da barraca. Ele arrebenta, cara. Ele quebra o pau mesmo. Não quer nem saber. Todo mundo fica sabendo. Mas se chega dentro de uma igreja, tem um cara lá que bate na mulher, xinga a mulher, fala palavrão. Só que é o seguinte, cara. O cara usa um terninho, uma gravata, ninguém vê. Então a gente tem que rever melhor o que é evangelho. Evangelho nunca foi apontar, né? Nunca, Nunca Não. foi. Sempre foi amar, cara, é acolher. Sim. Sempre foi acolher. Uma vez eu vi um termo, não sei se você vai concordar comigo, vocês vão concordar, mas a diferença entre o cristão desviado e o desviado cristão. O desviado cristão é aquele que está na rua, que já foi da igreja, que está na rua, que não está indo para a igreja e continua fazendo as coisas erradas. E o cristão desviado é aquele que está dentro da igreja, Perfeito. frequenta o culto, está lá junto com a gente, mas por trás ele é desviado. Perfeito. Porque ele não tem essa experiência com Deus de deixar as coisas ruins, né? E deixar Deus tomar conta da vida dele. Mas ele tá lá na igreja. E outra coisa, irmão Dário, que a gente às vezes assim, eu vou colocar vou falar por mim, pelo amor de Deus, ninguém me interprete mal, ouvinte do outro lado, mas eu vou usar eu. Às vezes a gente é muito hipócrita, porque a gente classifica alguns pecados, nós damos nota.
E é fácil, cara. É fácil a gente analisar. Por exemplo, o cara que ele erra, assim, uma coisa grave, que não existe coisa grave. Para Deus é tudo pecado. É o mesmo, né? Mas, por exemplo, vamos lá, o pecado de que você rouba, nota 10. A gente classifica. Isso é verdade. A mentira, nota 2, nota 3. Você não Mas tem o essa mesmo mania. peso. Para com isso. Tá todo mundo no mesmo barco. E todo mundo quer o céu, gente. Isso é verdade. Né? Então, a gente tem que parar. A placa lá, a igreja é melhor que a minha é melhor. Para com isso, gente. Acabou isso. Não tem mais espaço para isso no Evangelho. O Evangelho é cuidar. Para você pensar. Se o cavalo soubesse a força que tem, você colocaria ele na carroça? De jeito nenhum, rapaz. Ele dava coice, quebrava tudo. Se os cristãos soubessem a força que tem unido, meu amigo, para. Isso é verdade mesmo. Inferno nenhum parava na nossa frente, meu, mas a gente prefere viver desse jeito, então vamos vivendo. Isso é difícil, né? Porque hoje a gente vivencia muito essa questão de placa, né? E isso traz uma desunião pra gente, né? E muito, né, Gabriel? Muito. Isso é o que você falou. Se a gente soubesse o poder que a gente tem, né? Junto, né? Junto. Unido. É que nem eu já vi falar, eu já vi pessoas assim, a gente não cita nome que é ética. Mas eu não vou ajudar você lá porque você é da Ágape, tá? Poxa, cara, eu sou do reino, gente. CRO é do reino, não é de Ágape, não, é do reino, são todo mundo. Não vou ajudar porque a Ágape, não, cara, a Ágape é do reino, a Madureira é do reino, a Presbiteriana é do reino. Nós temos que parar com isso. Agora, Todos quando? buscando um só Deus, na verdade. E aí, mas onde nós vamos chegar com isso? Então nós temos que parar de dar as classificações. Sim. Né? Então, o adultério, 10. O assassino, 10. Mas o mentiroso é 3. O maldizendo é 4. Não, no reino não tem isso. Não. A Bíblia vai dizer que todos estão enquadrados e tais quem pratica não vai herdar o reino do céu. E essa semana, eu vou compartilhar uma coisa que eu achei engraçado, assim, mas ao mesmo tempo você fica pensativo, né? A minha esposa, ela estava lendo um livro e ela falou para mim lá, eles estavam falando sobre os pecados e foi justamente sobre isso. Aí tem um livro lá que ele fala assim, ó, muita gente acha que fala assim, mas cobiçar a mulher do próximo não é pecado. Aí no livro ele fala assim, já que não é pecado, se você cobiçar a mulher do seu próximo, chega para ele e fala. Fala para ele. Pronto, se não tem problema, fala para ele então. E foi a conversa que eu vim com a minha esposa de São Paulo. Olha só. Porque acho que foi também, nós aí comentando isso, perfeito. Fala pra ele Que você cobiçou a mulher dele, já que não é tem pecado. problema nenhum, né? Não é pecado. Então, eu acho assim, sabe? E outra coisa, o que eu venho orando, Dário e Maestro, o que eu vejo, e vocês podem esperar do que eu tô falando. Tem muita gente achando que vai surgir uma igreja diferente depois da pandemia. Estão enganados. Pelo contrário. Se na pandemia nós não mudamos, cara, Rapaz. se preparem. Vai vir uma igreja que, você não tá bem aqui, eu vou na outra, vou pra lá. Se preparem. Isso é verdade, mano. Vai vir uma igreja sem compromisso. Por quê? Na pandemia a gente relaxou. Acostumou, né? Tem gente que tá torcendo pra não voltar aos cultos, velho. Quer ficar em casa até o final do ano. Já quero... Já embala, tu tem E eu acho que entra na cabeça a questão de, tipo assim, já que agora não tem a necessidade de eu ir pra igreja e tá sendo a mesma coisa, então quando voltar ao normal também não precisa. Não preciso. Já tem gente pregando aí que você pode ficar em casa. Assistindo a live e tal. Mas você difícil, sabe, né? você viu a pesquisa que saiu? Me parece que 75% dos cristãos deixaram de acompanhar a live. Nossa. 75% dos cristãos deixaram Mas de isso eu acompanhar. concordo, porque quando a gente começou a live lá na igreja, tinha média de 150, 160 pessoas. Hoje a gente faz lá 40. É isso aí. 45 pessoas. Mesmo no domingo? No domingo. Vocês podem... eu vou falar No uma domingo. coisa aqui. Eu acho que nós estamos aqui conversando, e eu acho que é válido o que eu vou falar. A Congregação Cristã do Brasil, você olha a live deles, é 360 mil a 500 mil, meio milhão. Nossa. Cada live que eles fazem. A gente precisa ser unido, gente.
A gente precisa ser unido. E fica a disputa, né? Qual que dá mais Sim, posição? sim. É a minha igreja ou é a sua igreja? Competição. Reino não é competição. Isso é verdade. Nunca foi, nunca vai ser. Por isso que você falou, quando o escultor vai falar, não, deixa sem mão mesmo. Porque de cuidar, de levar, tem que ser a gente. Tem que ser, gente. Jesus já fez, né? E se tornou algo visual, assim, porque a gente tem muito isso, né? Que nem essa questão que ele ficou sem a mão. Então, quando o pessoal da igreja olhava, né, falou assim, caramba, ele tá sem as mãos. A gente precisa continuar fazendo. É, isso aí. Continuar fazendo. Continuar E fazendo. hoje, o nosso visual, a gente deixa um pouco de lado, que é a Bíblia, né? Quantos cristãos hoje pararam um pouco de ler? E quando a gente começa a ler, a gente começa a enxergar o que a gente está precisando fazer, né? É agora. É agora. Né? Para Deus é agora, na Terra. Né? O visual nosso está na Bíblia, no nosso manual, né? Porque a gente vê com essa pandemia toda aí que está ocorrendo. Eu tenho dó, porque, olha, eu maestro Idário, tem hora que eu tenho que falar não. Porque o que eu fiz lá? Eu tenho um quarto separado. Eu consigo atender uma ou duas pessoas. Mas tem tantos... mas a gente, outro lugar pede isso. Pô, cara, tem hora que você tem que abrir mão para ajudar o próximo. Não tem jeito, cara. Não tem como, né? Não tem como. Então, se a igreja hoje, entendesse o chamado, eu não vou dizer eu tenho certeza, ela seria o maior movimento cultural e espiritual da Terra. Sim, com certeza, sem dúvida. Ela seria o maior movimento Se fosse cultural unido, né? e espiritual da união. Terra. Isso é verdade mesmo. Então, Deus fez isso aí, a partir disso aí, a minha vida foi transformando. Hoje eu sou apaixonado por Jesus. Mas não pense você que eu sou um cara perfeito. Não sou, cara. Tem todos os meus problemas, tem todas as minhas dificuldades. Mas eu sei que eu estou me aperfeiçoando para aquele dia. Sim. E eu costumo dizer, né? A fé sem obra, É morta. ela é morta. Então a gente tem que fazer alguma coisa realmente, mesmo. Graças a Deus. Pra gente, né? Então, É que oração com testemunho. ação, né? Que testemunho. oração. Oração com ação. então foi o que Deus fez aí. Maravilhoso, maravilhoso. E Tá fazendo. como né? se diz, está fazendo e se Deus permitir, eu quero viver até uns 120 anos. Aí. Oh, glória. Quero chegar lá. Ai. Maravilha. Pastor, Ui. que bênção, pastor. E a gente precisa encerrar aqui, agora que eu vi que é 11h23, Eliseu. Então, Que isso bênção, eu tô hein, no Eliseu? horário, hein? O Eliseu tá aqui, Jesus, café, Jesus, misericórdia. café. Então. Que benção. Você que está ouvindo a nossa programação, você que está assistindo, espero que você tenha sido abençoado, assim como nós fomos aqui, Oh. através da palavra do pastor Ivair. E como é bom ver o que Deus faz na nossa vida e o que Ele usa, né, de ferramenta na nossa vida para a gente abençoar as outras pessoas. Que benção. Pastor, e para a gente encerrar, eu queria que você desse um recado para quem está nos ouvindo, para aqueles que ouviram seu testemunho, aqueles que assistiram, que você desse um recado para a gente finalizar. Amém. Deixa eu só colocar algo aqui, deixar bem claro uma coisa que eu estou ministrando essa semana no CRO. A gente pega lá um tema e a gente trabalha o tema praticamente 5 a 6 dias. Qual que é o teu objetivo na Terra? É passar só por ela? Esperar a morte chegar, não construir nada, não fazer nada? Porque eu acredito assim, que a pessoa que morre sem história, ela não deixa legado nenhum. Sim. Então você precisa criar uma história. Aí você vai falar para mim, pastor, mas nossa, rapaz, tá tão difícil. Tá, não é só para você não. Tá para todo mundo. O negócio tá feio para todo mundo. Mas eu quero te fazer um convite e quero te deixar um desafio para você. Para de focar os teus problemas e foca o teu propósito. Esquece os teus problemas. Problema todo mundo vai ter. Então põe ele de lado. Não foque mais os teus problemas e começa a focar o teu propósito. É o que você quer daqui para frente. Amém? Então pegue firme. E aquilo que você pediu a Deus, siga firme, que eu tenho certeza que Deus vai realizar. Amém? Uma boa noite a todos aí. Glória a Um Deus. grande abraço para vocês. Amém. Deus abençoe, pastor. Palavra maravilhosa. Graças a Deus. Dário. Deus abençoe, pastor. Muito Amém. obrigado. Aprendemos muito aqui
com o pastor hoje. Se eu admirava o pastor, eu ainda admiro Ô, mais Darião, ainda pela sua certeza. história. O Darião de é vida, meu parceiro, o que Darião é de falar pra Guilherme. você, foi benção mesmo. Que benção. Gente, eu quero agradecer a todos também e cumprimentar a todos, dar uma boa noite a todos aí. E mandar mais um abraço aqui que um sobrinho meu lá em Belo Horizonte, Lucas, filho do meu irmão Antônio, pediu Que pra mandar um benção. abraço pra ele, um abraço aí pra vocês. E muito obrigado e boa noite. Amém. Gostaria de agradecer a você, ouvinte, você que assistiu com a gente aqui, que Deus venha abençoar. Dário, muito obrigado mais uma vez. Eu que Dário, agradeço, Eliseu, muito obrigado. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Conte comigo, maestro. Se Amém. vocês precisar, estamos aí. Foi bênção mesmo, fiquei muito Foi feliz. benção. Muito feliz mesmo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da pastora também, da sua família. E eu gostaria de pedir desculpa para os ouvintes aqui, a gente passou um pouquinho do horário, mas eu tenho certeza que eu vi aqui acompanhando, ninguém saiu, rapaz. Que bênção. Muito obrigado por você ter ficado conosco aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você possa ter uma semana abençoada. E que você que ouviu essa palavra, que ainda não conhece a Jesus, eu vou te fazer um pedido aí. Que você, essa semana, você comece a meditar nessa palavra que nós falamos aqui e você comece a falar com Deus. Porque, igual nós falamos no programa passado, a verdadeira oração é aquela sincera, é aquela que você chega para Deus e fala o que você realmente está sentindo. Não tenta inventar a palavra, criar a palavra, né? Tentar fazer alguma coisa bonita, porque a oração sincera é aquela que você chega para Deus e fala assim, Deus, eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso que essa semana você entra no meu problema e você resolva, porque eu não estou aguentando. Essa é a verdadeira oração. Então, se você está precisando de uma ajuda, se você está precisando de uma resposta de Deus, faça isso. Dobre o seu joelho, por mais que você não conheça, mas você fala assim, Deus, eu quero sentir algo diferente, eu quero aquilo que eu ouvi no programa lá, Deus falando conosco, e que você possa ser abençoado a cada dia mais através deste programa. Eu queria aqui também mandar um abraço para... tem um pedido de oração aqui pelo Gustavo, marido da Tamara, que ele está internado lá no Tabajara, é verdade, o Dário falou. A gente vamos fazer uma oração por ele também. Tenho certeza que, se Deus quiser, logo, logo ele vai estar saindo, assim como o nosso querido Luciano da Saúde também, graças a Deus. Ele essa semana Ele foi pesado também, né? Deus e graças a Deus, Deus deu a vitória para ele. Então, que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida. Nós estamos orando aqui também, peço a oração para o Gustavo também. Eu tenho certeza que Deus já está colocando as suas mãos e que logo, logo ele estará saindo daquele hospital também. Uma boa noite a todos, que Deus continue abençoando. Quinta-feira que vem, às 22 horas, eu aguardo vocês aqui. Muito obrigado e fiquem com Deus. Você que é artista, cantor solo ou tem uma banda gospel e tem sua música autoral gravada e quer divulgar em nosso programa, envie um e-mail para qualasuahistoriafm@gmail.com que divulgaremos para você gratuitamente. Pontual FM, a frequência da vida.